Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Este é um programa produzido e apresentado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Aqui nós discutimos toda semana, e você está acostumado a nos acompanhar, os rumos do país, os rumos do Estado, a economia e a política brasileira e do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos uma convidada muito importante. Nós temos uma convidada que vai discutir conosco a informalidade e o país. Se a informalidade afeta a economia brasileira, como afeta a economia brasileira e como ela afeta o PIB também. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje, Camila Ludovic Calegari, engenheira de produção e mestre e doutora em planejamento energético. Tudo bem, Camila? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar falando sobre um assunto aí tão importante com o público ouvinte da rádio. Camila, em recente artigo publicado por ti e por mais alguns colegas teus, vocês analisaram como a informalidade afeta o PIB e o futuro do país. Poderia iniciar a nossa entrevista explicando o que é esse artigo e que posição é essa que vocês adotaram diante da informalidade que vem desde o governo Bolsonaro aumentando no Brasil? Sim, eu vou trazer um pouco do contexto, né, para que as pessoas possam entender. Primeiro, a definição do que é a informalidade, né? Eu acho que a gente já tem uma noção disso, mas basicamente a informalidade, elas são rendas que não são captadas pelo PIB. O que isso significa? Por exemplo, a gente sabe que, vamos pegar aqui um exemplo, o porteiro. A gente sabe a renda dele, né? Então, ele ganha X ali por mês. Só que o que vai acontecer? Né? É o que é declarado ali para todo mundo, é o que o governo sabe que ele tem, está assinado na carteira do CLT, que ele ganha X por mês. Só que é verdade que ele só ganha isso? Porque o meu porteiro, ele sempre faz um biquinho ali, faz um biquinho acolá, e na verdade o brasileiro como um todo, ele está cheio dos biquinhos. Então, na verdade, quando eu vou medir a renda real desse meu porteiro, a gente vai pegar que ele ganha mais do que está na CLT. Isso não é só com o porteiro, é com todo mundo, né? A gente sabe que a gente dá vários pulos, e não só de biquinhos em biquinhos, mas também outros tipos aí de problemas que a gente poderia citar. Por exemplo, consumo de drogas. Nada disso se passa pelo PIB. São coisas que acontecem na informalidade, né? Que ninguém vai declarar essas coisas. Então, você imagina, eu moro aqui no Rio de Janeiro, a renda que não vem aí desses outros tipos de comércio também legais. Assim É como você chamada, hein, Camila, é chamada renda invisível, né? invisível. Então, vocês já perceberam o que é a informalidade. Aí, se a gente for mensurar, né, estimativas, apesar de ser difícil, né, porque todo mundo está querendo esconder, existem métodos, né, quantitativos aí que te permitem mensurar esse valor, que é a quantidade de renda, de dinheiro que roda, enfim, existem alguns métodos. Isso no Brasil é por volta de 40% da nossa economia. Então, tudo que a gente declara, ainda existe 40% ali de uma renda que não é captada por esses dados. Tá? E qual é o problema dessa história? O problema dessa história, gente, é que esse tal do PIB, né, além de sair no jornal, ele também serve para tomada de decisão. Né? Vários setores, várias reuniões que sentam e utilizam esses dados para tomar direcionamentos. Tá? Então, neste caso, nesse artigo que a gente publicou recentemente, né, a minha especialidade é na área de transporte, então a gente vai correlacionar a seguinte coisa, né? Quanto você ganha, né, X reais, e quantos quilômetros você anda, que na economia a gente vai chamar de elasticidade. É isso a gente poderia estar medindo para qualquer coisa. Você ganha 10 reais, você compra 5 pães. Isso a gente vai fazer a mesma coisa para o setor de transporte. Então, com 10 reais eu consigo andar quantos quilômetros? Então, a gente faz esse tipo de métrica, tá? E o que a gente notou, observando, inclusive dados, né, que eu fiz um recorte que a gente tinha uma base maior mundial, é que a elasticidade do Brasil em relação a esse efeito, né, essa resposta que o consumidor dá, ela é muito maior. Com US$ 10, né, com nível de paridade,
o brasileiro fazia praticamente milagre na hora que você colocava lá no gráfico. Nossa Senhora, um milagre da multiplicação dos US$ 10 que o brasileiro está fazendo. E a gente foi investigar e chegou à conclusão que isso é muito influenciado por rendas informais. Voltando ao exemplo do nosso porteiro fictício, ele não ganha só X, ele ganha X mais alguma coisa. Por isso que ele ainda consegue ter uma motinha, por isso que ele não anda só de ônibus. Enfim, existem outras rendas que permitem ali, que não são vistas pelos dados reais, que permite um consumo de gasolina, né, que vai refletir aí nesses outros parâmetros. Muito maior do que os números ali conseguem analisar. Então, isso é basicamente aí o escopo. O escopo do estudo de vocês, né? E como essa informalidade impacta nas políticas públicas? Por exemplo, tu é especialista na área de transporte, né? Mas na política pública em geral. Os governantes procuram os dados do IBGE, os dados da economia, os dados da Fundação de Estatística e outros tantos dados para elaborarem suas políticas públicas, principalmente quando estão no primeiro ano de governo, né? Qual o impacto dessa informalidade, dessa economia invisível nessas políticas públicas que o Brasil precisa tanto e tem tão pouco? O impacto, imagina vocês, é como você está dirigindo um nevoeiro. Você não tem a real dimensão ali da estrada, você não consegue saber onde é que está a curva direito. Isso é uma analogia, tá? Mas a verdade é que você não tem a noção real da sua economia, e muito menos o poder de controlá-la. Porque as pessoas falam, não, vou diminuir a taxa, vou não sei o que lá, mas existe um setor inteiro da economia que o Brasil não tem domínio e que, inclusive, grande parte do que tinha controle está correndo para essa parte que os governadores eles não têm administração. O que acontece? O sistema financeiro e todos esses dados, eles refletem infraestruturas do Brasil. Então, vamos pegar aqui o exemplo, as nossas estradas. As nossas estradas, elas são meio asfaltadas, né? Cheio de buraco. Isso acontece, a gente vai fazer uma analogia para o sistema aí financeiro, é o mesmo. O nosso sistema financeiro, nossa capacidade de entender e de acoplar, ele não é completo. Tá? Então, quando esses tomadores de decisão vão analisar esses dados, infelizmente, eles não têm ali a visão correta do que está acontecendo. E muitas dessas políticas, a gente trabalha muito com essa área, né, que é auxílio à tomada de decisão. A gente desenvolve milhares de modelos, tá? Porque para não ser um negócio totalmente aleatório, porque você vê um monte de indicador por indicador, você fica ali perdido, né? Uma roleta russa, vamos dizer. Mas o que acontece? A gente trabalha com modelos, né? Geralmente toda a política é assessorada por um corpo técnico. E esse corpo técnico, sim, utiliza de dados, utiliza dessas metodologias para quê? Construir toda uma estrutura analítica, né, e que tem uma base e um pressuposto para chegar a alguma conclusão, a alguma resposta que o formulador de política tem interesse. Por exemplo, como eu posso maximizar aí a minha demanda por transporte e ter... Eu tenho uma frota de ônibus, tá? Vamos tornar isso mais claro. Como que eu consigo aí maximizar o meu número de pessoas andando de ônibus? Então, a gente vai precisar dos custos, dos transportes, quantos que as pessoas recebem, para que a gente possa colocar esses parâmetros e entender, conseguir mensurar esses sistemas, para aí sim o tomador de decisão, a política pública seja implementada. Por exemplo, quero eletrificar a frota da minha cidade. Então, a gente, com esses parâmetros, a gente consegue dar algum retorno e alguma visão de longo prazo, médio prazo, para esses formuladores de políticas. Tá? Mas a gente sabe também que muitas decisões estão além dos dados. Né? A gente Sim, coloca, por exemplo... além e apesar dos dados, né? Né? Camila, o transporte público brasileiro vive uma crise absolutamente grande. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, que é uma capital com 1.500.000 pessoas, o transporte público é cada vez menos utilizado. As pessoas, como tu, na tua abertura,
citou, utilizam seus carros particulares, apesar do valor dos combustíveis, suas motos. O que é possível fazer para melhorar esse transporte público brasileiro? Olha, são várias ações, tá? Acho que primeiro a gente não tem competitividade no setor. Ele é um setor onde poucas indústrias estão atuando. Isso é um grande problema, né? Que a gente sai farinha do mesmo saco. Você corre no mar, vai para o outro, cai na mesma, tá? Então eu acho que isso é um primeiro fator para que a gente consiga mudar isso, né? A gente precisa de ter políticas públicas que reformulem todo esse sistema, atraindo novos usuários e atraindo principalmente novos fornecedores de transporte público. Tá? É natural, é totalmente natural. Minha tese, eu até trabalhei com esse tema, que as pessoas prefiram andar de carro. E por que elas preferem andar de carro? Além do conforto, tem a questão do tempo. Né? Porque toda vez que você vai se transportar, você, além de pensar no quanto custa, você também vai pensar em outros parâmetros, né? O conforto. Então, quando a gente vai pensar no transporte público, para trazer ele a um nível tão bom quanto o do carro, eu tenho que não só melhorar o custo, mas eu também tenho que melhorar a frequência, o conforto desse transporte. Eu preciso também criar vias únicas, que tem os famosos BRTs, né? Mais BRTs que funcionem ali na prática, porque eu preciso dar preferência ao usuário que está usando a rua de maneira mais efetiva. E que maneira é essa? Utilizando aí transportes coletivos. Então, eu deixo uma via para carro, tem que tornar a vida também do outro mais difícil, porque a vida é comparação. Né? O nosso usuário tenha certeza disso, ele sempre vai preferir o conforto. É natural do homem. Tá? Não há como fugir disso. Então, o que a gente precisa fazer com o sistema de transporte público? A gente precisa ser tão bom quanto andar de carro. E não só em termos de custo, como de qualidade, conforto e tempo. Tem que ser rápido. Porque se você sair daqui, demorar 2 horas, nossa, o cara está implorando para comprar uma motinha. Entendeu? E é o grande alívio, né? O sonho de uma pessoa que se desloca aí 2, 3 horas durante o seu dia, chegando até mais. É natural que essa pessoa tenha esse grande desejo. Então, o que a gente precisa fazer em termos de transporte público é ter essa melhoria na qualidade através de políticas, né, que incentivem e fiscalizem. Uma outra coisa, né, que todo mundo aqui, acho que quem já teve oportunidade de ir para a Europa acha lindo. Ah, que lindeza o sistema de transporte, tudo funciona. Né? Todo brasileiro eu vejo comentar. Mas esse sistema não é pago pelo usuário, ele é subsidiado. Então, o que significa? O governo paga grande parte dessa tarifa, tá? Por quê? Porque isso é uma escolha de sociedade. Tem coisas que a sociedade precisa escolher, como comunidade, como a cidade de Porto Alegre. O que a cidade de Porto Alegre quer? Ah, eu quero todo mundo andar no meu carrinho individual e todo mundo vai aí pagar essa conta sozinho. É isso? Então, ok, é uma escolha, né? São as pessoas que escolhem. A sociedade é um grupo de pessoas. Mas você pode, como sociedade, não. Né? Eu quero que esse sistema seja mais igualitário, eu quero que esse custo seja menor. Então, a gente precisa também ter essa discussão, tá? Porque se você transmitir todo esse custo de trazer, de melhorar esse sistema de transporte, para o usuário final provavelmente vai ficar caro, dada a experiência aí, dos nossos vizinhos mais desenvolvidos. Tá, eu vou continuar um pouquinho falando disso, porque essa história não acaba só no transporte. Não é Sim, só, sim, por favor. é também na organização das cidades, no layout da cidade, como que as cidades são pensadas. Porque o sistema de transporte ele já chega numa cidade. Se a cidade já for totalmente deformada, uma coisa aqui, outra ali, caraca, o sistema de transporte já está entregue. Então, a gente também precisa, ao mesmo tempo, mudar a nossa política de habitação, de ocupação do espaço, do espaço urbano. A gente precisa que numa rua a gente não tenha só casas e que na outra rua a gente só tenha comércio. A gente precisa de uma biodiversidade dentro das cidades, né? Que as pessoas possam morar e que tenha comércio embaixo, que você não esteja a mais de 1 quilômetro de uma ciclovia. Então, você precisa também reorganizar todo esse espaço e como que a gente utiliza
o ambiente urbano. Isso é fundamental para a gente resolver várias questões de transporte, porque também só linha de transporte não dá, entendeu? Se você colocar, vai ter que quebrar a cidade. Não dá. Então, a gente também tem que mexer com outros parâmetros para que torne a vida das pessoas mais simples, porque transportar, na maioria das vezes, é um custo. Transportar só é algo prazeroso quando você gosta de andar de bicicleta e vai andar de bicicleta aos domingos, ok, aí você está utilizando de forma prazerosa, mas na maioria do tempo você está tendo que resolver algum problema e você precisa ir até lá resolver esse problema. Então é um custo. Então a gente precisa minimizar esse custo aí para a sociedade de forma geral. Camila, tu que é uma especialista nesses temas de mobilidade, é uma engenheira de produção, é mestre e doutora em planejamento energético, tu consegue enxergar uma preocupação nos políticos brasileiros sobre esse tema? Porque eu tenho observado agora, nós temos a eleição presidencial. Grandes temas entrarão nas discussões, inclusive temas religiosos, que são absurdamente desnecessários para a discussão pública, né? Mas eu não vejo o tema do transporte com viabilidade. Quando é eleição para a prefeitura, para o prefeito, o tema é nacional, é do presidente da República que precisa dar subsídio. Como tu disse, quando é eleição presidencial, esse tema é do prefeito, é local. Quem é que tem que cuidar desse tema no país? Então, são várias camadas, né, de atuação. Então, tem vários ali níveis, por exemplo, agora o que a gente está tendo muito no nível de discussão política é o aumento da gasolina, né? E aí, como que as pessoas querem fazer? Aí tem várias soluções, né? Tem vários tipos de soluções. Mas as pessoas estão querendo aí dar subsídio à gasolina, que eu acho um absurdo. É melhor você dar subsídio ao transporte público, né? Para quê? Porque, afinal das contas, eu preciso importar gasolina. Então, o que eu estou fazendo? Se eu der mais subsídio, eu vou aumentar ali o déficit e vai precisar importar mais, tá? Então, o que eu posso fazer na contramão? Eu posso dar subsídio, já que eu estou tendo que equilibrar esse orçamento, e é um orçamento sempre com a calça curta, né? Você puxa de um lado, sai do outro. É um problema que a política brasileira enfrenta diante dos déficits históricos que a gente vem acumulando, tá? Na contramão, eu poderia dar subsídios ao nível de transporte público, tá? Porque aí eu vou transferir grande parte dessa demanda que era da gasolina para o transporte público, que vai cair ali um pouquinho no diesel, tá? Isso é em nível federal. Em nível estadual, quem vai cuidar são as concessões interestaduais, que fazem essa concessão, e, na sua grande parte, essa responsabilidade é, assim, dos municípios e dos prefeitos, tá? Que vão ter ali o seu papel de contratar, porque o transporte público é um poder, uma concessão, né? É um direito, está na Constituição, que é um direito de todos, e ali, no nível estadual, quem resolve isso são os prefeitos. E, tradicionalmente, a gente tem vários problemas entre esse casamento do transporte público e das eleições. Tá? Então, é um negócio um pouquinho complicado. Eu não vejo muitas coisas, né, retomando aqui a pergunta, que sejam feitas de maneira efetiva. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma grande reorganização do módulo de contratação, tentar, de alguma forma, via outros, né, eu acho que é o poder federal que tem mais esse poder, né, de fomentar outras indústrias, outros fornecedores desses serviços, para que a gente tenha uma melhora, tá? E além dessas políticas, a gente precisa de ter a fiscalização de tudo isso. Mas o que eu vejo aqui, tá, principalmente no Rio de Janeiro, é realmente aí uma queda nessa participação e também na qualidade desses serviços. E uma briga muito grande, né, entre o poder público e as concessionárias. Sim, o prefeito de Porto Alegre, semana passada, foi ao presidente Bolsonaro,
foi o chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, solicitaram que o governo crie um subsídio direto no preço das passagens para todo o país, né? E não obteve sucesso nessa medida e vem aqui alardeando aqui que o transporte público de Porto Alegre faliu. E realmente, eu moro mais para a Zona Sul, eu quase não vejo mais ônibus. E uma matéria ontem dizia aqui no Jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que a frota está trafegando com 50%. Olha a dificuldade que a população brasileira está enfrentando diante da falta de discussões que tu está nos trazendo aqui, né? E vocês detectaram essa precariedade também do sistema público de transporte? Sim, sim. Isso é notável, né? E isso tudo se acentuou muito com a pandemia. Porque o que aconteceu foi a queda da demanda, né? Uma queda drástica ali da demanda. Todos os custos, não todos, né? Mas grande parte ali dos custos também continuaram, como despesa com o pessoal, né? Você tinha que continuar pagando o pessoal. Claro, o consumo de combustível diminuiu, que é um dos grandes fatores ali na composição do custo, mas ali você tem que continuar dando manutenção nos equipamentos, enfim, você ainda tem que manter ali operando, tá? Já havia alguns problemas e isso tudo deu um rumbo aí de caixa, né, dentro dessas concessionárias, e eu acho que é um problema nacional. Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, a gente não falta ônibus, pelo menos na rua, né? A gente sabe que a condição é horrível, mas dentre os estados aí, eu acho que é um dos lugares que tem mais aí opções, né? Você consegue até viver sem depender de um carro, e também tem muito transporte Uber, táxi, tem muitas dessas opções, mas eu entendo que é uma realidade bem ímpar, tá? Apesar dos pesares, o Rio de Janeiro acho que ainda tem até um belo destaque, assim, como a cidade de São Paulo, etc. Mas, realmente, depois aí da pandemia, as coisas pioraram bastante. Sem dúvida, é mesmo um problema. Aqui nós sentimos esse problema aqui na capital, em Porto Alegre, e não parece haver uma solução para esse problema, né? O prefeito aqui tem tentado e não tem conseguido. Nós vamos, Camila, a um pequeno intervalo agora e já voltamos para continuar a nossa discussão sobre os efeitos da informalidade no PIB, na tomada de decisões dos políticos e nos transportes, que é a tua área específica de pesquisa. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui na TV, na Rede Sul de Televisão, antiga TV Urbana, que ainda quase que eu pronunciei aqui, mas é a antiga TV Urbana, é a Rede Sul de Televisão. Esse é um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS. E hoje nós temos o prazer aqui de receber a Camila Ludovic Calegari, é especialista em transporte e tem um trabalho de pesquisa muito grande nessa área sobre a informalidade e os efeitos que a informalidade tem sobre o PIB e sobre a tomada de decisões, especialmente nos transportes.
Camila, vamos debater agora como é que os políticos entendem essa informalidade. O governo Temer tornou o trabalho mais desregulamentado, ou seja, levou muitos trabalhadores à informalidade para conseguir trabalho com salário menor, sem direitos de previdência, sem fundo de garantia e uma série de coisas. Como é que isso impacta na vida das pessoas através desse estudo que vocês têm além do transporte? Olha, eu acho que atualmente, né, desde aí de 2016, o Brasil ele passa por uma onda de neoliberalismo, né, que prega que o mercado vai ser o grande aí, gestor de todas as decisões. Entre essas decisões, né, isso vai cair em várias áreas, inclusive no cidadão comum e na forma com que a gente lida com o trabalho, como que essas relações trabalhistas se dão. Tá? Então, essa flexibilização, que na verdade ia ser uma grande solução aí, dos nossos problemas, ela, de certa forma, também dá uma precarizada nas condições de trabalho. Tá? Então, hoje, cada um é o seu próprio chefe, vamos dizer assim, né? Que é basicamente isso que vai te dar direito, é o direito que você tem hoje, ser seu próprio chefe. Tá? Isso faz com que essas relações trabalhistas sejam afetadas. Por exemplo, a contratação num restaurante de certos funcionários. Antigamente, você precisava aí de ter uma CLT, até o movimento, né, da CLT e a força do trabalhador como uma organização, como uma entidade, ela existia. Atualmente, eu não observo essa força, né, essa identidade do trabalho. Nós somos uma classe trabalhista e nós devemos lutar pelos nossos direitos. Isso, com essa nova onda neoliberal, perdeu valor. Hoje as pessoas elas têm vergonha, não tem tímido, não vai bater o peito e falar cadê os meus direitos, tá? Então acontece que quase um processo ali mental que a pessoa começa a aceitar qualquer condições de trabalho, fica isso de maneira natural, tá? E até, né, com essa diminuição das ofertas de emprego e também por outras questões econômicas, né, não só essa questão da flexibilização, porque na verdade era para aumentar o grau, né? Se você for pegar na linha, o que era para isso? Ah, não, né? Tem muitas leis, a CLT, isso aí faz as pessoas irem para a informalidade, porque ninguém consegue pagar essas contas. E aí a grande solução é vamos flexibilizar isso para que a gente consiga dar pelo menos o mínimo, né? Não dá nem ao céu e nem à terra. Só que ao longo disso, né, a gente também teve uma série aí, de problemas mundiais, né, com a pandemia e tudo essa política neoliberal foi extremamente afetada. E hoje o que a gente tem aí de resultado são números um pouco catastróficos aí, no nível de desemprego, de informalidade. Então, assim, havia uma boa intenção, não vamos falar que não havia, mas não, eu diria também aí que funcionou. Camila, essa informalidade detectada por vocês, que está em 37% do PIB, né, projetado, né, ela transita pelo sistema financeiro ou ela passa à margem do sistema financeiro? Porque a gente sabe que muitos recursos gerados na economia informal, eles vão para paraísos fiscais, né, quando são de grande volume. Do empresariado brasileiro em geral, não há quem não tenha dinheiro em paraíso fiscal, né? Eu sei que eu não tenho, eu acho que tu também não tem, mas o grande empresariado tem dinheiro desviado lá. Passa pelo sistema financeiro ou o sistema financeiro está à parte? E se passa, ele faz olhos moucos, aqueles olhos que não enxergam? Então, essa é uma boa pergunta, tá? É difícil saber o que está debaixo dessa umbrella da invisibilidade. O método que é utilizado, que inclusive deriva esse número de 37%, ele é um estudo monetário.
Então, você utiliza a quantidade de moedas que foi emitida e faz essa comparação, tá? Então, não sei se os bancários, eles trabalham com moedinha, não. Provável de não ser emitindo nota. Se bem que uns são pegos aí com mala de dinheiro, então pode até ser. Que esses aí que têm dinheiro vivo, né? Porque esse método ele é feito utilizando a emissão de moeda, que você consegue ter essa estimativa, né, desse gap. Então, eu acho que acredito que essas transações que são irreal, né, que está até sumindo hoje em dia, elas são aí possíveis de ser captadas por esse dado. Que soluções, Camila, nós temos para essa informalidade? É a formalização do trabalho ou nós estamos diante de uma mudança do trabalho que foi híbrido nesse período? Eu ainda estou em casa, né, trabalhando em casa, outras pessoas também estão em home office. Que mudanças a pandemia trouxe e a modernidade de equipamentos, agora vamos ter o 5G, de internet, vai obrigar o sistema de transporte e a informalidade decorrente da economia a enfrentar? Eu acho que é importante dividir o local do trabalho do seu tipo de contrato, né? Porque por mais que hoje a gente tenha essa flexibilização, eu e você, a gente está aqui trabalhando de casa, mas o que meu patrão... Aí começa outra história. O meu chefe, ele deu a minha cadeira? O meu chefe, ele está pagando o meu ar-condicionado? Todos esses custos, atualmente, eles estão na conta do nosso trabalhador digital remoto. Então, eu acho que existem duas coisas. Eu sou super a favor, né, da tecnologia, eu acho que o mundo é movido à tecnologia, e eu vejo isso com muito bons olhos, né, essa flexibilização. Hoje não precisa mais de ter um grande centro produtor, isso, claro, vai afetar ali várias coisas, né? Esse modelo, inclusive, que a gente tinha de trabalho, hoje a gente vive numa sociedade que é de serviço, né? Eu trabalho com serviço, você trabalha com serviço. Se a gente pegar os dados, a maioria das pessoas trabalha com serviço. Mas toda a nossa rotina acabou vindo de uma era pré-industrial, onde existia uma fábrica, as pessoas precisavam ir para a fábrica. Então, saía às 8, às 5, ficava lá apertando o parafuso, como no filme do Charles Chaplin. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade de serviço. Então, eu não preciso para essa fábrica. Só que, veja bem, a sociedade inteira continua até esse período da pandemia fazendo esse mesmo comportamento. Sai todo mundo às 8, vai para lá, vai para o centro comercial da cidade, lá. Então, eu achei ótimo que tem essa quebra. Hoje a gente já tem tecnologias, a pandemia, tudo tem um lado bom e ruim na vida. Esse, para mim, é um lado positivo, né, de você conseguir quebrar valores que não são tão funcionais. Então, isso é ótimo, essa revolução, né? E as grandes pandemias, as grandes choques, ele tem essa capacidade. Então, acho que isso é uma coisa. Tá? Existe uma outra coisa, que é o direito. Tá? Como que vai ser essa questão? Ok, estou gostando até de trabalhar em casa, vejo benefícios, não perco tempo indo para o trabalho, que é dar 2 a 3 horas, custa tempo, enfim, vários problemas. Mas também tem a questão de todos os que eu posso ter em casa. Eu tenho que ter um espaço na minha casa para poder trabalhar 3x2, né? Porque senão eu tenho filho e tem... Como é que vai ser essa história? O meu patrão vai pagar isso? Ou não? Aí você se vira, você aparece aqui 2 vezes na semana, o resto é problema seu, seja livre, pronto, pegue sua liberdade e faça o que você quiser com ela. E essas condições de trabalho acabam sendo aí, terríveis, né? Tipo, se a pessoa não tiver aí um suporte para que ela trabalhe bem dentro de casa, tá? Então, existem essas duas diferenças. E eu acho que com esse movimento da informalidade, a gente muitas das empresas, né, que só grandes empresas que têm essa capacidade de dar esse auxílio para os seus funcionários. A maioria deles estão trabalhando ali de forma informal e se virando nos 30, literalmente. Tá? Sim, tu tocasse num ponto que eu acho que é extremamente relevante e eu te faço essa pergunta.
Alguma cidade no Brasil tem horário diferenciado de trabalho para diversos setores, para não fazer coincidir, todo mundo sai, como tu citaste, às 8, 7 horas da manhã, às 6 da manhã, e volta no mesmo horário, congestiona o mesmo trânsito, os mesmos veículos, os mesmos ônibus. Alguma cidade repensou isso ou ninguém tem coragem de fazer? Nenhum político tem coragem. Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta, tipo, se alguém já fez isso. O que eu vi ocorrendo foi na época da pandemia, onde ocorreu aí esse revezamento. Tá? Eu não tenho conhecimento de algum lugar que colocou isso em prática e que funcionou. A gente também tem que entender que o homem ele é um animal de hábitos e de manada. Efeito manada, o homem adora. Vai dois para lá, sai todo mundo correndo, vamos para lá também. Então, existe aí essas questões por trás. Eu não sei te responder essa pergunta, se tem algum lugar que, de maneira efetiva, conseguiu fazer esse revezamento em grande escala. Sim, o Curitiba é um exemplo nacional de utilização dos BRTs e de sucesso, né? Mas eu acho que no país como um todo isso acabou não sendo utilizado como exemplo, nem movimentando a economia a esse ponto, né? O BRT foi um dos primeiros projetos da década de 70, o BRT de Curitiba, né? Veio com essa ideia super inovadora, que o BRT é uma ótima ideia, tá? Só que aqui no Rio de Janeiro tem. Nossa, você liga a TV, parece que é a pior coisa do mundo, que é o BRT. Mas não é. A ideia é boa, a ideia, né? Que é aquela ideia de você ter um trem na superfície, porque você fazer metrô é super caro. É um negócio caro. Cadê? E o BRT ele consegue fazer esse serviço do deslocamento em massa se você preservar as linhas, se você tiver uma capacidade adequada. Enfim, aqui a linha que a gente tem de BRT é super congestionada. As pessoas saem assim, literalmente segurando assim por fora. É um negócio que eu ligo a TV e falo, gente, e a gente escreve muito, né? E sempre fala do BRT, fala muito bem do BRT. Aí eu ligo a TV, aqui é um negócio, assim, uma calamidade pública para falar bem da verdade. O BRT de Curitiba, né, já teve melhor também, né? Não está ainda nas suas melhores fases, mas o conceito, a ideia do BRT, eu acho ótimo. Eu acho que é vital aí para o desenvolvimento das cidades. A gente tem que ter em mente que as nossas cidades elas só vão aumentar. Esse problema que a gente tem hoje, que a gente sai na rua, só vai crescer. Se você ainda tem mais 30, 40 anos de vida, espera para ver, que o problema ainda nem começou. Nem começou. Então, a gente precisa... Em 2050, a gente vai ter mais 2 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Essa taxa vai crescer. Então, a gente precisa de soluções. O BRT ela é uma solução efetiva para o problema, mas ela tem que ser ali executada de uma maneira que funcione, né? Seguindo parâmetros de qualidade e de referência. Porque senão você acaba utilizando o nome da ideia, que era uma coisa boa, como algo negativo. Se você falar que na rua BRT para as pessoas acham, nossa senhora, corre com esse negócio. Então você acaba criando um efeito negativo da tecnologia, quando na verdade não é. É devido à má gestão dela. Porque a ideia é boa. Sim, Camila, então para a gente ir para o encerramento do nosso programa, eu já te agradeço e peço que tu te manifeste da forma que tu quiser agora sobre esse tema, que é do teu estudo e desse artigo que vocês publicaram. A informalidade está comprometendo o nosso futuro em muitas áreas e especificamente nos transportes? É essa a conclusão do teu trabalho? Sim, a informalidade, ela compromete aí a nossa capacidade como país, como nação, como gestores, de ter o domínio, de fiscalizar, de ter o controle do que está acontecendo diante do nosso território. É como se a gente tivesse uma parte da sombra que a gente não vê. Então, a gente não pode dizer que a gente entende o Brasil
enquanto metade do Brasil está fora dos nossos dados, das nossas análises e das nossas políticas. Então, realmente, se você for analisar, tá, isso é tão verdade, se você pegar países desenvolvidos, essa taxa de informalidade é abaixo de 10%. Inclusive, esse estudo, né, que ali eu fiz um recorte para chamar atenção para o Brasil, ele deriva de uma análise internacional. E você observa, conforme os países vão se desenvolvendo, essa taxa de informalidade cai. Então, é fundamental que o Brasil ataque esse problema para que possa aí se desenvolver e criar melhores mecanismos, tanto de gestão quanto aí para transportes em gerais. O trabalho de vocês está disponível para políticos, estudiosos? Onde é que pode ser encontrado o teu trabalho? Está publicado no jornal Nexo. Também tem uma grande parte, né, para aqueles que estiverem mais curiosos. No Nexo a gente fez um recorte mais para o público geral, mas também tem na minha tese, onde é super explorado esse tema, sobre a informalidade, como afeta modelos quantitativos, né, que é uma área que eu trabalho muito, o que vai calhar lá no final em políticas públicas. Então, vocês fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, só perguntar. Esse trabalho está publicado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso? É só procurar, chama... E o nome está em inglês, que é o nome da tese. Mas pode procurar Camila Ludovic Calegari, o meu nome, colocar o FRJ que vai aparecer no Google. Você consegue ter acesso. E no Nexo é só procurar por informalidade, PIB e futuro. Essas 3 palavras-chave vão te retornar. Jornal Nexo, né? Isso. Bom, sim, queremos agradecer então a nossa entrevistada de hoje, a doutora em Planejamento Energético, engenheira de produção, Camila Ludovic Calegari, que conversou conosco sobre a informalidade e como ela impacta os dados brasileiros do PIB, que é um índice que ajuda os políticos, economistas e autoridades em geral a tomar decisões no Brasil. Muito obrigado, Camila. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada aí a todos pelo convite. Foi ótimo. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rede Sul de Televisão, aqui no programa Sindicato em Ação, um programa produzido e apresentado pelo Sindifisco RS aqui do nosso Rio Grande do Sul, auditores fiscais da Receita Estadual, trabalhando para o sucesso da nossa economia. Muito obrigado e até a semana que vem.